Agradecer aí de novo, Marcelo, a disponibilidade, né? Prazer recebê-lo aí, principalmente alguém que passou pela indústria, então sabe bem os desafios aqui que a gente tem em Carajás. O tema é muito oportuno, né? A gente tem usado bastante ferramenta de geofísica na exploração, principalmente na novas descobertas. E, e aí eu vou apresentá-lo rapidamente, Marcelo. Professor Marcelo, né? Ele graduou em Geologia pela UNB em 2003, fez mestrado também pela UNB em 2006, em área da geofísica aplicada, e doutorado sanduíche em Geologia e Geofísica pela Universidade de Brasília e com a Colorado School of Mines, em 2014. Atualmente é professor pesquisador do curso de Geologia da UFG, Universidade Federal de Goiás, e também é professor da pós-graduação, deu aulas de pós-graduação na Universidade de Brasília. Experiência na Vale, né? Trabalhou como coordenador de geofísico de prospecção mineral na Vale entre 2012 e 2015. Trabalhou com prospecção mineral como geólogo e geofísico, também na Vale de 2004 a 2012, né? Tem interesse de pesquisa inclui geologia, geofísica aplicada, estudos ambientais, mapeamento geológico, prospecção mineral, petrofísica, inversão de dados geofísicos, modelagem, geologia geofísica 2D e 3D, patrimônio geológico e hidrogeologia. Muito obrigado, professor Marcelo. Deixo aí a palavra contigo. Ótimo, então, boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer o convite, tá, do Gustavo, do Fernandão, do Diogo, e fui apresentado aí, então, né, é uma satisfação muito grande poder estar aqui de novo falando aí sobre... O Fernandão resumiu bem aí, né, comecei no projeto Cobre Nordeste, lá e fiquei 11 anos na Vale aí, então bastante aprendizado e bastante amizades. E quando todo mundo pergunta qual a melhor coisa da exploração mineral, eu sempre falo a vivência. Eu acho que a gente vive muito, não só a parte de geologia, de geofísica, mas de conhecer esse Brasilzão, conhecer as pessoas. Então, eternamente grato aí a todos os conhecimentos e tentando agora formar aí também, continuar na pesquisa, né? E também formar aí novos profissionais para o mercado. Então, vou começar aqui primeiro mostrando esse slide aqui, né? Que ele mostra aqui linha do tempo para 72 tecnologias chaves de inovação para a exploração mineral. Então, dentre todas aqui, como o GIS, hoje em dia os drones, então aqui ao longo da história, geologia, geoquímica, a gente tem uma série de coisas da geofísica. Um exemplo que eu chamo do magneto telúrico, né? Talvez tenha sido aplicado mais atualmente, mas já está consolidado há muito tempo, como um exemplo. Mas aqui eu trago isso só para a gente falar aqui, por exemplo, também da inversão 3D, e que o desafio é que, geralmente, né, essas inovações demoram aí uma década ou mais para estar estabelecidas. Então, a gente vem aí nas inversões desde 2000 até agora 2020 inovando. Eu acho que ainda tem muita coisa para inovar. Vejo o machine learning também vindo agora. Eu acho que vai demorar um tempo ainda para ele se estabilizar. Mas eu gosto de falar uma coisa aqui que, para mim, né? E assim, isso aí, o meu orientador Roberto Moraes, aí, que aprendi bastante no doutorado, falava que são ferramentas, né? Então, a inversão, tudo isso são ferramentas para ajudar o geólogo, o geofísico, o intérprete a melhorar o seu sucesso exploracionista. Então, eu tenho sempre aquela visão realmente de conhecimento geológico, bota, martelo, e o entendimento das limitações e das ambiguidades da geofísica como a interpretação qualitativa, como base para que tudo isso possa evoluir. Então, abro mais ou menos com essa introdução. Traga essa figurinha aqui que o Fernandão gosta muito, né, Fernandão? Já mostrando aqui essa questão o caso da mina de Oyu Tolgoi, onde eles começaram aqui desde a época de Gengis Khan, né, e até atualmente eles conseguiram desenvolver essa região de pits e aprofundar em perfis de 2.000 quilômetros. Vejo Carajás aí talvez indo para um segundo subsolo, vamos dizer assim, né? Tem um primeiro, segundo, a gente vê províncias como Sudbury bem evoluídas nesse sentido, mas eu acho que ainda tem muita coisa aí para trabalhar, e a gente sabe que a geofísica ela é importante nesse cenário, logicamente junto com todas as ferramentas de integração de dados geológicos, geofísicos, enfim, todos eles.
Vou começar aqui falando de alguns desafios aí, primeiro de Carajás, né? Então, tentar focar um pouquinho em Carajás aí, principalmente no IOCG. A gente tem, lógico, a alteração hidrotermal modifica as propriedades físicas da rocha, a gente tem um intenso intemperismo na região amazônica, terreno acidentado, né, na província da Serra dos Carajás. A gente tem vários desafios geofísicos, como a baixa latitude magnética, remanência, desmagnetização, questões de métodos elétricos de condutividade, texturas disseminadas, stringer, maciços, questão da gravimetria, questões de correção de terreno, e tudo isso tentando um objetivo prospectivo, né, de uso dos métodos geofísicos como uma ferramenta aí para a extensão do minério, exploração mineral, avaliação dos depósitos. Então, explorar essas assinaturas geofísicas através de modelos indiretos e também, hoje em dia, que já está muito consolidado, principalmente na indústria mineral, né, e no petróleo nem se fala, as propriedades físicas da fonte, gerando aí um modelo direto. Queria aqui um fluxogramazinho desse, porque muitas vezes a gente vê o uso da geofísica muito nos estágios mais iniciais da exploração mineral, mas para a interpretação de um alvo-depósito, a informação geológica a priori, ela é fundamental. A interpretação qualitativa eu vejo como também a base de tudo que há por vir depois em semi-quantitativo e quantitativo. Então, eu acho que essa importância de quem tem o feeling da área, quem trabalha muitos anos na área, é o diferencial dessa informação e a priori dessa interpretação qualitativa, e trago isso para diferentes fases do projeto. Então, você pode vir de um projeto Greenfield para um Brownfield, até projetos avançados com o uso da geofísica. Falar aqui da interpretação quantitativa, né, que é o foco muito da apresentação. Então, a inversão de dados geofísicos não vinculados, não condicionados, aí, né, constrained, como a gente fala. A partir do momento que você começa a furar, trazer informações, você pode trazer vínculos petrofísicos, geológicos, estruturais aí para entendimento, tanto Greenfield ainda, para o Brownfield, até uma caracterização petrofísica detalhada aí, por exemplo, como em Carajás, dessas múltiplas alterações hidrotermais em projetos avançados. Vou trazer aqui muito, né, um foco aí na suscetibilidade magnética, em dados magnéticos, mas vou falar um pouquinho ainda dos outros métodos também. Eu trago aqui uma imagem aqui, né, do gradiente horizontal total da região de Carajás. Não vou entrar muito em detalhe em relação à geologia, essa regional todo mundo conhece bastante. Aí acho que a gente tem um background muito bom aqui em termos de público-alvo, para a gente ir direto aí para os estudos de caso. Mas vou focar muito aqui no depósito Furnas, onde eu trabalhei bastante. O meu doutorado foi todo em cima disso, do alvo, do depósito, né, Furnas. Então, a gente tem o lineamento cinzento, uma província, né, com diversos commodities aí, então, principalmente o foco aqui no lineamento cinzento, a gente tem falha Carajás, enfim, então vou passar um pouquinho nisso aqui, e dando um resumão aqui, né, primeiro das assinaturas aí, das evidências presentes nos depósitos de IOCG, e a gente pode aplicar aí métodos magnéticos, que a gente sabe que são sequências ricas em óxidos de ferros, a gente sabe a grande importância de falhas primárias e, né, o avanço da exploração em Carajás indo para essas falhas secundárias, né, essas estruturas crustais mais profundas, densidades e lineamentos, e principalmente o entendimento dessas zonas de abertura, né, lá no fundo as destrais são muito importantes para a colocação do minério, forte alteração hidrotermal com magnetita, método gama espectrométrico também, na presença de urânio, sabe que são várias alterações sódicos e cáusticos sódicas, alterações potássicas, a presença aí de sulfetos e magnetita, o uso da gravimetria, alta carregabilidade e baixa resistividade na polarização induzida e condutores eletromagnéticos. Não tem muito estudo de caso aqui, né, assim, que tenha sido publicado, que eu possa estar apresentando aqui. Magneto telúrico, desde a época da Vale, a gente começou a desenvolver isso. Tenho certeza que o pessoal está trabalhando bastante com isso e deve estar abrindo bastante horizonte interessante. Polarização induzida sempre foi, né, na minha opinião, o método principal, porque a gente sabe que boa parte da mineralização é disseminada. Então, a polarização induzida, agora com esses adventos profundos aí, apesar de ainda muito caros, são também chave aí. Gravimetria também, né? Começamos com a gravimetria gradiométrica, então tem bastante uso. E vou falar bastante aí do método magnético. Então, rapidamente aqui, como o estudo de caso, a gente traz o Furnas, né? Você tem aqui a zona de cisalhamento, aqui o movimento testral, tem as encaixantes, bem próximo dos granitos anorogênicos aí, do granito cigano, mas a gente tem aqui a presença desses xistos aluminosos, anfibolíticos, já em alterações mais distais, e no proximal aqui a gente vai estar chegando aqui nessas zonas de alterações aqui mais proximais da zona de minério, ao qual eu vou detalhar um pouquinho. Trago essa seção aqui, que é essa seção geológica, né, como
exemplo, onde a gente tem aqui no hang wall um xisto anfibolítico, no footwall aqui o aluminoso, indo aqui nas zonas mais proximais, que em linha vermelha é o baixo teor, o alto teor muito ligado aqui às zonas de alteração com magnetita, granada, grunerita. Fotinhos aqui muito importantes, né? Quando a gente fica falando de geofísica, muita imagem colorida. Não para a gente esquecer que quem paga o Carrefour, né? O mais importante está aqui. Então, gosto sempre de mostrar essas fotinhos. E aqui um resumão, né? Logicamente, isso aqui muito focado no Furnas, mas a gente tem aqui as encaixantes, né? Quartzitos também, monzogranitos. Trabalhei na porção mais sudeste, aí, leste do depósito. Então, você tem alterações desde a sódica, a cobaltização, cloritizações, a potassificação, né, que é a zona de alteração hidrotermal à biotita, a acidificação, muito importante, a gente vai falar dela, e aí alterações calco-sódicas, com a presença principalmente de anfibólio, né, e a cáustica aqui de granada grunerita, e aqui as suas alterações com a presença dos pulsos de metasomatismo férrico aí, da magnetita, né? Então, a calco-sódica magnetítica, a anfibólio magnetita, a cáustica magnetítica, granada, grunerita e magnetita, e aqui aquela zona que a gente chama também de magnetita maciça, né? Que é a zona hidrotermal, a magnetita aí. Então, só para a gente dar uma visão geral aqui dessas zonas de alteração hidrotermais muito comuns aí no ECG de Carajás. Essa figurinha aqui eu acho que ela já é bastante também explicativa, né, em relação à assinatura aí de suscetibilidade magnética, ferro, cobre, ouro, então o IOCG. Então a gente vê primeiro aqui as zonas aqui as litologias, a gente vê aqui depois no segundo perfil a suscetibilidade magnética medida nos testemunhos, então teor de ferro, teor de cobre, teor de ouro e a densidade. A gente vê aqui então, né, nos primeiros metros aqui, o xisto luminoso já bastante cloritizado, a cloritização, já ali em 400, 450 metros mais profundo aqui a gente vê já o xisto anfibolítico também, sendo aqui, né, tendo a zona de alteração hidrotermal, a biotitização, silicificação, até as zonas mais proximais aqui no centro, com a presença aí de magnetita, né? Então, as zonas de alteração hidrotermal aí, anfibólio, granada grunerita, com presença de magnetita, e essa assinatura muito clara, né, da presença da magnetita na seletividade magnética, e aqui no último perfil na densidade, né, devido aí às altas densidades, tanto dos sulfetos como da magnetita. Observamos aqui um pouquinho mais raso alguns displays, né, secundários de falha, onde essa mineralização também cresce aqui. Então, claramente você vê a presença da magnetita, aumentando esses teores de cobre e ouro aqui, né, e isso aí mostra bastante essa assinatura clássica aí de Carajás, já trazendo um pouco aí do entendimento das propriedades físicas, né, utilizando sensores. Discutir aqui um pouquinho agora, então, as problemáticas, né? Então, eu trago essa figura que eu acho ela bastante bacana para a gente ver um modelo sintético de cordânia aqui, mostrando uma seção norte-sul sem remanência no Brasil, no Canadá e na Austrália. Então, a gente vê primeiro aqui o 60 mil nanotesla na Austrália aqui, né? A força do campo magnético. No Canadá também, no Brasil 23 mil. A gente está naquela anomalia, né, baixa do Atlântico Sul, então a gente já tem uma amplitude aqui em vermelho, a anomalia do Brasil, uma amplitude bem menor em relação a esses outros casos. A gente também tem a questão da inclinação magnética aqui, menos 20 graus, a gente tem aqui o dipolo, né, uma assinatura mais dipolar, e a gente vê que se for para a Austrália, menos 60, ou até aqui para o Canadá, você já passa a ter uma anomalia mais próxima, reduzida ao polo. Então, você consegue definir muito melhor a sua anomalia. Então, a gente está numa região de Carajás realmente aí, com algumas complexidades. Começo falando aqui, em primeiro, da interpretação qualitativa. Trago algumas imagens aqui, desde o campo de intensidade magnética total, aqui é redução ao polo, amplitude magnética, terraceamento, derivada vertical, gradiente horizontal total, aqui o gradiente total, né, que é o nome mais correto a ser utilizado, que é a famosa amplitude do sinal analítico, e aqui o tilt derivative. Então, a gente vê aqui também nessas linhas brancas o baixo teor e essas linhas pretas o alto teor. Então, a interpretação qualitativa muito importante aí para a gente poder aí, já primeiramente
começar a entender o posicionamento dos corpos magnéticos e a continuidade deles, né? Então, terraceamento aqui muito bom para mostrar que eu tenho ou um corpo aqui, por exemplo, com um mais profundo, ou com, né, um magnetismo mais fraco, ou até um mergulho, que é o que a gente vai discutir. Então, a interpretação qualitativa, ela é essencial para que você possa avançar para o 1D, para o 2D, para o 3D, para o entendimento, tá, da sua interpretação. Então, eu gosto sempre de bater nessa tecla aí, porque às vezes a pessoa vem, inversão, machine learning vai resolver todos os nossos, né, como se fosse um botãozinho mágico que vai resolver, mas a gente vai falar um pouco isso, que são diversos parâmetros que têm que ser solucionados na modelagem, né, em qualquer modelagem, né, de qualquer dado geocientífico. Então, eu trago uma figurinha aqui também, onde a gente tem aqui a topografia. Aqui a gente vai falar disso mais para frente, o nosso corpo aqui de suscetibilidade magnética. E aqui os perfis. Então, a gente vê aqui o campo magnético total em vermelho. A gente esperaria para uma baixa latitude magnética um alto, com grande baixo, com outro alto. Então, a gente já de interpretar essa análise de sinais já começa a ver que podem ter algumas questões em Carajás aí que possam nos chamar a atenção em estar gerando uma anomalia que tem uma assinatura aqui de uma latitude intermediária e não próxima ao Equador. Trago aqui outros produtos, gradiente horizontal total, terraceamento, mostrando aqui, né, a profundidade desse corpo. Muitas vezes o pessoal, por exemplo, usa amplitude sinal analítico. Ela é muito boa para centralizar aqui o topo do seu corpo. Mas, às vezes, utilizar os outros produtos são muito importantes para você entender, começar a entender a geometria do seu corpo. E isso para qualquer dado geofísico, tá? As derivadas, a derivada vertical, enfim. Então, o uso completo do dado te faz ter uma confiabilidade para as próximas etapas. Onde a gente pode ir aqui, por exemplo, para uma interpretação quantitativa, no caso, que seria uma modelagem paramétrica magnética aqui 2D. Por que paramétrica? Porque ela depende de diversos parâmetros. Então, se eu estou numa área que eu tenho pouca informação, eu não consigo amarrar essas variações, né? Então, eu não consigo colocar toda a informação a priori. Então, eu posso deixar isso variando, e na modelagem você tem um dado medido, que é esse dado em preto, e você tem o dado modelado, que é a resposta desse seu corpo geométrico que você está modelando, que está aqui em vermelho. Então, você quer ter um bom ajuste entre os dois. E você tem que ajustar muitos parâmetros. Então, aí é aquela coisa às vezes, da informação, você quer tirar uma informação muito complexa em profundidade de um dado que foi voado, que é aéreo, né? Aquela coisa do problema mal posto que a gente discute muito. Tudo bem, a gente começa, então, aqui com uma modelagem sem desmagnetização, sem remanência. Eu ajusto aqui, né, o tamanho do meu corpo para 1000 metros, boto uma densidade, uma suscetibilidade e rodo o modelo. Então, primeiro, ficou um caimento muito raso, que não é o que eu esperaria, e um ajuste ainda, né, muito ruim aqui. E eu vou empiricamente trabalhando esse modelo até em cima das informações qualitativas que eu interpretei no início do meu trabalho. Então, eu começo a colocar uma desmagnetização. Ainda continua meio raso, o ajuste não continua bom, e assim sucessivamente, gente. Então, um trabalho de modelagem exige você chegar num ponto, aqui você traz da bibliografia, por exemplo, uma remanência, deixa acender uma desmagnetização, olha que interessante, ele forma uma anomalia que eu esperaria em baixa latitude magnética, mas com desajuste enorme. E no fim, eu chego aqui colocando a remanência, colocando a desmagnetização. A gente sabe que a magnetização total que eu estou trabalhando, ela é a soma da magnetização induzida atual do planeta com a remanente, da época de colocação do corpo, né? Então, trazendo aqui alguns conceitozinhos aí para a gente relembrar. E eu consigo ver, então, aqui, conseguir ajustar o meu modelo, vejo que ele é abrupto, que ele tem um dip bastante grande, e eu vejo que o meu corpo tem remanência e tem desmagnetização, como eu já suspeitava, né? Então, a gente vê que esses são as grandes dificuldades que a gente tem quando vai para uma análise quantitativa. Então, né, não é tão simples assim como às vezes é vendido por aí. E aí a gente traz agora, esse aqui foi um artigo que a gente publicou em fevereiro agora, no The Leading Edge, eu com o Iago Li, Jia San, a Xuling lá da China, onde a gente traz aqui um paradigma aí, né, essa mudança do paradigma de interpretação de inversões de magnetização. Então, você pode ter, se a sua magnetização for só induzida, você inverte o campo
anômalo total e tem a sua recuperação de suscetibilidade magnética na terceira dimensão. Então, a inversão trabalha, esses algoritmos trabalham a recuperação de uma suscetibilidade magnética através de uma discretização de células em 3D e recuperar a forma, a geometria desse corpo de uma forma, né, de modelos aí de inversão. Mas se a gente tiver remanência, você tem que ter diversas soluções, você tem que entender o seu problema para poder tentar tanto uma inversão paramétrica, trabalhando com a magnetização e com a forma do corpo, até limites de susceptibilidade, de remanência, ou trabalhar com a magnitude da magnetização, ou um vetor de magnetização. Não vamos entrar em detalhe em tudo isso, vou trazer alguns estudos de caso aqui, então tem um artigo lá, quem quiser detalhar. Vou trazer aqui um trabalho que foi feito no meu doutorado, onde a gente publicou na Geofísica em 2015, que é justamente trabalhar a inversão da amplitude magnética. E por que a amplitude magnética? Como a gente já viu lá no 2D, que tem problemas de remanência, de desmagnetização em Carajás, isso é muito comum, a amplitude magnética, assim, né, como o gradiente total, ele depende minimamente da direção de magnetização. A gente diz que é independente, isso não é verdade, mas ele tem uma dependência mínima. Então, a gente trabalhando com amplitude magnética, a gente minimiza esses problemas que a gente já detectou. Então, aqui os dois corpos principais do Furnas, e aí a gente trabalha a inversão desses dados. E a inversão dos dados não é só uma inversão, você roda diversas inversões para você chegar num modelo ótimo. E como a gente trabalhou nesse caso, então estou sendo aqui bem resumido, né, em cima do trabalho, a otimização a gente trabalha com um parâmetro beta, que é um parâmetro de regularização, que a gente também chama de parâmetro de Tikhonov. Então, o Tikhonov desenvolveu a curva L, onde você quer que o seu desajuste seja pequeno, para que você reduza o seu modelo objetivo. Ou seja, você quer um melhor ajuste para o modelo objetivo que vai representar a sua geologia. Trago rapidamente aqui um gráficozinho que explica como isso funciona. Se eu quero chegar rápido num lugar com combustível no preço que está, né, gente, gastando pouco, o meu ponto ótimo vai ser esse ponto da curva. Porque se eu quiser ir muito rápido igual a lebre, eu vou ter que gastar muito combustível. Se eu quiser ir muito devagar igual a tartaruga, eu vou ter que, né, eu vou demorar para chegar. Então, tem um ponto ótimo onde eu chego rápido e gasto menos combustível. Então, essa analogia é para mostrar o que a gente fez. Você tem aqui, então, o ajuste do seu dado, né? Então, quanto mais para cá, mais desajustado está o seu dado. Quanto mais para cá, mais próximo eu estou do meu modelo objetivo, que é o modelo real que eu quero chegar mais próximo da minha geologia. Então, na curva L, quando eu tenho um parâmetro ótimo de regularização muito grande, eu recupero menos estruturas, eu tenho um subajuste. E isso é um problema, né? Porque não estou recuperando aquele modelo. Quando eu tenho um ajuste em excesso, eu recupero, por exemplo, ruído. Então, tem um ponto ótimo que bateu bem com a minha curva L, que é o ponto onde eu recupero o meu modelo, que vai bater muito bem com o meu modelo de minério, neste caso aqui. Então, o modelo de minério está aqui, modelado pela sondagem, e aqui a nossa inversão. Aqui também só uma figurinha mostrando aqui a magnetita maciça, a zona mineralizada, e posteriormente isso foi sondado, né, e foi verificada aí, né, depois a continuidade desse minério em profundidade. Tá dando continuidade a esse trabalho, a gente foi para uma parte já do modelo direto, que é o quê? Medir as propriedades físicas. Então, a gente mediu um conjunto de dados com 2 equipamentos, 69 furos de sondas, 18 mil medidas em aproximadamente 18 mil metros de sondagem. Então, um trabalho aí, né, de equipe aí. Então, no fim, eu vou até agradecer aí, porque a gente fez também diversos trabalhos aqui, comparando diversos equipamentos, diversos intervalos de amostragem, até medir em alíquotas, onde você já tem o seu sistema homogeneizado. Então, não vou entrar em detalhes, mas existem, para você fazer esse trabalho, você tem que seguir certos critérios de controle de qualidade para você chegar no seu resultado. Trago aqui um exemplo muito bacana da gente ver como a estatística, então você pega essa suscetibilidade magnética, a gente separa isso de acordo com a descrição do geólogo, e aqui a formação ferrífera bandada. Quando eu faço uma estatística desse dado, olha que interessante, eu consigo ter uma assinatura da sílica, da formação ferrífera bandada, e consigo ter a assinatura da magnetita bandada. Então, estatisticamente, eu consigo começar a detalhar, né, as minhas propriedades físicas. Aqui a silicificação, por exemplo, então a gente tem uma assinatura diamagnética aqui, né, a venulação aqui do minério, a gente vê aqui
a calcopirita, né? Não veio. Então, a gente tem uma assinatura aqui, ó. Então, sempre a mediana, 0,6. Então, é dia magnético. Vamos ver esses valores. Ó, a própria formação ferrífera, 25 a mediana. E a gente vem aqui para um log só mostrando também. Então, um cuidado que tem que ter. A gente sabe que a silicificação também pode ter altos teores, né, como a gente viu. Então, o método magnético, nesse caso, ele não vai dar também toda essa relação direta em relação aos altos teores, tá? A gente sabe que ele está muito associado a isso, mas nem todo minério também vai estar associado sempre à magnetita. Aqui é só uma assinatura das alterações cáusticas e calcossóticas, então uma assinatura paramagnética, 7SI, 4SI. E aqui a gente vem para o nosso TOD, né? Para o nosso filé mignon. Olha como é que sobe. Para 989, 409, 308. A média disso aqui dá 500 SI, vezes 10 a menos 3. Então, também foi feito o que posteriormente? Então, primeiro, a gente separou todas essas assinaturas de todas as alterações hidrotermais. A gente vê aqui, então, só mais uma figurinha mostrando também, né, essa correlação direta aí dos altos teores com essas zonas mais proximais, com mais magnetita. E a gente também conseguiu fazer uma coisa muito interessante, que foi que a gente tinha dúvida se ia conseguir. Muitas vezes, no furo, você não consegue separar muito a zona de alteração magnetita com a formação ferrífera, e a gente vê aqui que na suscetibilidade magnética, você tem a magnetita hidrotermal, tem suscetibilidade de valor de suscetibilidade magnética muito maior do que a da formação ferrífera. A gente vê aqui que a formação ferrífera não tem teores, enquanto a outra. Então, mostrando aqui que a gente conseguiu separar, então, as zonas tanto de encaixantes como quartzitos, silicificação diamagnéticas, das paramagnéticas e das ferrimagnéticas. Lógico que tem ambiguidades, a geofísica sempre tem ambiguidades. Isso é o importante do entendimento. Por exemplo, a formação ferrífera, ela está aqui, ó. Né? A mediana dela é menor do que das zonas de alteração hidrotermal, mas ela também está nesse ambiente, logicamente, devido à presença de magnetita. Fizemos uma crigagem em 3D com o cutoff dessa estatística e estabelecemos aqui um modelo direto, tá? Aí do nosso dado, aqui a correlação dele, né, numa seção geológica. Ok, gente? E a correlação aqui tanto da inversão não condicionada, né, sem vínculo, e aqui do nosso modelo direto. Então, ótimo, eu posso pegar esse meu modelo direto e extrapolar isso em maiores profundidades. Posso sim, a gente trabalhou então no GoCAD, uma modelagem 3D, abrimos mais a discretização das células, a gente tem um perfil aqui de mais ou menos 500 metros, né, esses furos de profundidade, e a gente vai ver aqui a continuidade aí dessa mineralização em profundidade. Então, aqui já é uma inversão condicionada, né, com toda a suscetibilidade magnética de todos os furos de todo o depósito, e ela traz uma informação muito bacana para a gente aqui, que a gente já discutia, Fernandão sempre chamava atenção para a gente disso. Olha aqui, parece que tem um plunge aqui também para NW. Então, a própria inversão condicionada começou a mostrar para a gente que a gente vê, às vezes, a coisa sempre lateral, ou uma gata caindo para NE. Então, não sei como andam essas pesquisas aí em relação ao furo, se avançou nisso, mas eu vou mostrar alguns resultados que mostram, corroboram aí, quando a gente faz sessões transversais, também utilizando geoquímica, a gente passa a ver esse tipo de coisa, tá? Então, aqui lateralmente também a gente está vendo aí, né, essa continuidade aí da mineralização. Então, mostrando aí, né, todos esses avanços aí com novas ferramentas. Esse aqui é um artigo que eu estou em parceria também muito com os chineses, né, a China University of Geoscience de Wuhan. Tive em Wuhan em novembro de 2019, gente, fora a brincadeira, não fui eu que trouxe para o Brasil, mas eu estava lá na época do começo de tudo. A gente publicou um artigo agora em 2021. Então, a gente começou a trabalhar a redução ao polo em baixa latitude, que a gente sabe que não funciona muito bem, continuação para cima, utilizando equações de diferenciais parciais. Então, estou em parceria lá com o professor da parte de ciências da computação e do departamento de geofísica, e eu trago muito essa parte de aplicação, né, e testar esses algoritmos que eles estão desenvolvendo. Então, a gente tem aqui o dado terrestre, topografia. Aqui a gente faz a inversão disso, traz isso para fontes equivalentes, a gente trabalha bastante com fonte equivalente, eu trabalhei no meu doutorado também, não falei. A gente tem aqui o dado aéreo, e a gente faz aqui um RTP dessas suscetibilidades equivalentes calculadas, e faz uma continuação para cima, para comparar isso com o dado aéreo. Então, a gente tem trabalhado alguns algoritmos aí, desenvolvendo alguns algoritmos, para chegar em resultados aí, né, onde a gente tem uma associação muito boa com a mineralização aqui também. Um outro artigo que a gente publicou ano passado
é a continuação para baixo, que é muito... Então, para a gente, por exemplo, tentar ver para onde está indo esse plunge, para onde está caindo esse mergulho, e também transformar esse campo magnético total para tensores. A gente sabe que as inversões com tensores, elas têm além de você conseguir interpretar melhor as suas estruturas, você consegue também melhores resultados. Aqui é o dado aéreo, o dado topográfico. A gente tem aqui, comparando, né, o dado terrestre com uma continuação aí do dado aéreo para baixo, então, para a gente ver que tem uma boa correlação, e a gente começa a ver alguma tendência aqui, ó, parece muito relacionada com aquele trend lá de Punge. Eu acho que isso ainda tem que ser verificado, a gente tem que trazer isso para inversão, trazer para discussão. Isso aqui ainda não foi invertido, esses dados ainda não foram invertidos ainda, então tem uma continuidade de trabalhos. E aqui também a gente construiu aqui os tensores do gradiente magnético através do dado medido, né? XX, XY, todos eles, e aparece realmente aqui um trend mais NW, enfim, então coisas ainda que estão sendo desenvolvidas, como a gente falou, às vezes levam anos, décadas, e é por isso que acho que a Vale está sempre de parabéns por sempre investiu e tem investido agora também em pesquisa, em desenvolvimento, né? Isso é realmente muito importante. Também aqui, rapidamente, trazer só um trabalho aqui do Diário de Ação e do Iago Lee, onde o próprio MVI, também o pessoal tem trabalhado muito com o MVI, que é você trabalhar os vetores de magnetização. Então, isso realmente tem sido um grande avanço. Você consegue aqui, né, ver as direções desses vetores de magnetização, e a gente sabe que ao longo de um corpo desse, eu trabalhei em 2 quilômetros aqui no Furnas, o Furnas acho que tem 9, né, se eu não me engano, e em Carajás como um todo, como o Fernandão sempre brinca, os rios de cobre, a gente tem, né, uma variação enorme, vou discutir isso um pouco mais à frente. Então, quando a gente começa a detalhar esse tipo de coisa, a gente começa a avançar bastante em termos de detalhar isso e ter um sucesso exploracionista melhor. Aqui só algumas coisas de petrofísica ainda eu vou trazer também, mostrando que você sabe, o magnetitito, às vezes ele dá uma anomalia de condutividade até maior que uma mineralização disseminada. Então, as ambiguidades, o uso do método tem que ser atrelado a esse entendimento. Quando você vem para um maciço, claro, aumenta essa condutividade. E a suscetibilidade magnética acaba caindo, porque aqui eu tenho muita magnetita, menos no disseminado, e no maciço, menos ainda. Essas relações, aqui é a mineralização de níquel sulfetado, então a gente tem também aqui uma queda, né, quando você sai da maciça para o disseminado, você tem uma queda aqui um aumento dos valores pelo aumento da presença de magnetita e uma queda na condutividade, logicamente. Então a gente tem assinaturas muito bacanas com o níquel sulfetado aí. Então a petrofísica mostra isso para a gente. A gente vai discutir um pouquinho mais isso aí também quando eu falar do estudo de caso aqui da eletromagnetometria. Diversas medidas em manganês, hematitito, bife, tudo zero, tudo valor pequeno, né? Também trago aqui um exemplo aqui do gama, então a gente vê aqui nessa zona, né, mineralizada, aumento de contagem total, potássio, urânio e tório, sabe que esses processos hidrotermais alteram de sobremaneira aí a presença e são também vetores prospectivos muito importantes. Aqui só uns trabalhos, né, continuidade de trabalhos com os dados, feita iniciação científica lá no UFG. Então, aqui só correlacionando aqui as zonas magnéticas, não magnéticas e encaixantes, com relação ao teor de cobre. Então, começamos a brincar um pouco a estatística com os teores também. A gente vê, né, aqui uma relação muito boa com os teores maiores, mas também sabe que zona de silicificação, outras zonas de potassificação também tem altos teores pontuais. Mas, de forma geral, tem uma grande afinidade aqui com a zona magnética, né? Então, aqui é mais ou menos mostrando isso também. Nesse caso aqui foi uma estatística da densidade, então as zonas magnéticas aqui que a gente já detalhou estão aqui, as zonas sem magnetita estão aqui, né? E a gente vai aqui para as encaixantes. Então, sempre trabalhando na mediana. Todo mundo sabe que a complexidade hidrotermal é enorme, quando você pega um furo daquele, é um processo cortando o outro. Então, a estatística vem a nos ajudar a solucionar isso. Aqui também a densidade, né, em relação ao teor de cobre, ó. Então, você tem aqui, né, em azul a zona magnética, em verde aqui a não magnética. Logicamente, a presença da magnetita aumenta também essa densidade, além dos sulfetos. Amostragem petrofísica, poderia fazer aqui uma aula de 4 horas só de amostragem petrofísica. Tem aqui o nosso grande amigo Joaquim Feijó, foi o meu braço direito. Foi extremamente trabalhoso, porque a gente teve que furar furos,
né, passar a orientação desses furos para os furos, enfim. Então, uma amostragem petrofísica muito grande. Comparamos dados de laboratório com valores de suscetibilidade de mão. Tivemos uma fidelidade muito boa, ficamos muito surpresos. Lógico que a sensibilidade de laboratório é muito maior, mas em termos de mineralização, a gente teve uma fidelidade muito boa, em dados medidos com suscetibilímetros portáteis, com dados de laboratório. Vou trazendo algumas coisas aqui que o doutorado não deu para fazer tudo, então eu continuo trabalhando essas pesquisas, estão em andamento algumas coisas desses trabalhos que a gente vai discutir aqui, mas a anisotropia magnética, ela dá a nossa alineação magnética, então ela vai trazer, né, a nossa foliação magnética através aqui do nosso elipsoide, tanto o grau de anisotropia associado às zonas magnéticas, mas principalmente aqui é só um furo, a gente fez aqui, esse trabalho está com esses dados para ser processado ainda, aí acho que ainda acabei de publicar, discutir bastante, trazer essas informações, aqui é só para um furo, mostrando aqui, né, a zona magnética, as zonas magnéticas, batendo muito bem com o trend principal do corpo. Então, eu acho que dá para avançar agora, é separar isso para cada zona hidrotermal, ou dentro das próprias zonas magnéticas, e começar a entender essas tramas magnéticas. Eu vou falar até porque isso é mais importante logo mais. Também fizemos análises termomagnéticas. Vejo aqui que a magnetita de uma rocha encaixante, ela desmagnetiza nos 580 graus da temperatura Curie, muito conhecida, e quando você vem para a magnetita hidrotermal, ela já desmagnetiza com 610 graus. Então, também acho que vale aqui a gente avançar, né? Então, foi feito em algumas amostras, mas a gente também pode avançar em termos de entendimento, né? Até a gente sabe que essa colocação dos corpos em relação às suas profundidades tem a ver também com os teores, então acho que tem bastante correlação que pode ser trabalhada utilizando a petrofísica. Alguns trabalhos aqui, né, com JP, Cantidiano, Fernandão, Diogo, todo mundo participou. Então, aqui trazendo mais um exemplo aqui de uma zona aqui com suscetibilidade magnética, com teor de cobre. A gente também trabalhou bastante, né, e a Vale trabalha bastante essa questão da suscetibilidade magnética e também a perfilagem. Então, sempre separando isso, gente. Muitas vezes, né, a gente acha que a propriedade física é uma coisa e a resposta da anomalia é uma resposta dessa propriedade física. Então, isso é muito importante ser sempre separado. E a gente trabalhou aqui tanto a inversão da amplitude magnética, esse corpo aqui cinza, a modelagem direta, esse corpo azul, a solução de Euler semi-quantitativa e correlacionamos com um modelo mineralizado. Nesse caso aqui, se discutiu se essa anomalia, uma anomalia de alta amplitude, esses furos, 4 furos que tinham na área, já tinham testado realmente aquela anomalia. Então, a gente fez todo esse trabalho com diversos processamentos de inversão e também de petrofísica para mostrar que realmente a nossa anomalia já tinha sido investigada. Porque a gente sabe que tem uma suavização disso. Então, são ferramentas que vêm ajudar bastante esse tipo de trabalho, tá, gente? Vou trazer agora aqui um outro estudo de caso, né, uma apresentação de um trabalho que a gente fez também aí, Fernandão, Cotidiano, todo mundo participou, que foi no Furnas também. Então, foi agora utilizando o método eletromagnético, tá? Então, a gente trabalhou aqui tanto com o eletromagnético de superfície, como com o eletromagnético aí, de perfilagem, no domínio do tempo, aqui no IOCG, e a gente trouxe aqui, então, alguns resultados bacanas. Então, primeira discussão é aquela clássica, né? E eletromagnético é bom para maciço e P é bom para disseminado. Mas a gente sabe que a gente tem uma grande variação textural em Carajás, desde minérios maciços, disseminados, stringer, disseminado em magnetita, disseminado em zona de silicosa. Enfim, estou trazendo alguns aqui e dentro de todas essas outras zonas de alteração hidrotermal que a gente já discutiu, a gente tem essa grande variação até, né, os gloriosos aí informalmente chamados de magnetitidos, que são as zonas de alteração hidrotermal, as zonas de magnetita maciça. E a gente fez um trabalho, né, então aqui né, as linhas ao longo do depósito, aqui são os loops, então a gente queria ver a continuidade disso em profundidade. Fizemos um trabalho aí de acoplamento desses corpos, fizemos também em furos, perfilagem, e trouxemos para essa discussão. Então, fizemos a interpretação também, né, dos perfis aqui, qualitativa, de entendimento. Então, para modelar as placas, quando você trata da modelagem
eletromagnética, você tem que modelar você tem também as placas, suas placas eletromagnéticas, você tem que ajustar aqui, então medido, você vê até ruidoso aqui, né, em preto, e o modelado aqui em vermelho. Então, a eletromagnetometria, a gente tem uma complexidade muito grande de interpretação, mas ela nos traz informações muito boas de continuidade, tanto lateral, utilizando os componentes XYZ, então são muito úteis, né, nesse tipo de interpretação. Então, a gente vê aqui ao longo do depósito, as grandes placas aqui, a gente nota que essas placas, mas o minério em furos é praticamente todo disseminado. É verdade. Então, a gente traz essa discussão mostrando que as placas têm valores de Siemens realmente mais baixos, se você for comparar com placas aí de modelos de maciços, mas a gente sabe o quê? Que lá a gente tem uma conexão, primeiro, entre os sulfetos. Então, esse stringer, às vezes, gera realmente uma anomalia eletromagnética também, e que o próprio magnetite já pode dar uma anomalia eletromagnética, e imagina você ter uma sulfetação disseminada toda em volta por magnetita. Então, você consegue ter um resultado muito bacana. Eu acho que existem bastante estudos avançados em relação a isso, mas eu acho que também ainda pode se avançar cada vez mais em termos de tentar separar do dado geofísico a interpretação de texturas, né? Então, acho que também ainda cabe aí a gente avançar nesse tipo de estudo. Aqui é em planta, então a gente tem aqui o minério de alto teor, acima de 0,6% de cobre em amarelo, as placas aqui em cinza, né? E aqui já umas mais de maior condutividade aqui, 10 Siemens. Então a gente começa a trabalhar bastante o que também? A condutância, né? Que a condutância ela é a condutividade versus a espessura. Então a gente quer uma coisa espessa e condutiva. Aqui é só olhando já em seção, né? A continuidade dessas placas. Então modelamos placas realmente maiores para depois fazer esses furos mais profundos. Então, corroboramos a continuidade da pesquisa de aprofundar esses furos aí, tanto utilizando métodos magnéticos como eletromagnéticos. A polarização induzida, realmente, ela tem uma limitação muito grande, principalmente em Carajás, pelas questões da gente sabe daquele perfil de intemperismo, da resistência de contato muito grande. Então, é uma limitação quando você quer ir para patamares mais profundos. E aí o magneto telúrico, apesar de uma menor resolução do que uns domínios do tempo, ele consegue ir mais profundo em termos de resistividade com menor resolução. Então, é realmente o uso de múltiplos dados geofísicos também para melhorar as suas informações a priori, são sempre as chaves. Aqui é uma visão já de frente, né, dessa continuidade também das placas. E você vem com a perfilagem para tentar localizar onde estão esses buchos, né, entre aspas, aí, de maior teor. Então, aqui são placas de 25 a 30 Siemens modeladas nesses furos. Então, aqui em planta, correlacionando essas placas modeladas. É interessante chamar a atenção também, Daniel Bray, que era parceiro nosso aí, quando a gente trabalhou isso, a gente até fez por querer, deu os dados do Daniel Bray, que falou, Daniel Bray, modela aí para a gente, ele não estava lá no projeto, não conhecia o projeto, mandou e a gente comparou. Então, a gente fez né, não é ideal, é lógico, a gente é sempre bom de trazer informação a priori, mas nesses momentos de pesquisa a gente trabalha muito assim, né? Vamos fingir que a gente não tinha essa informação e vamos depois correlacionar para ver o que deu. Então a gente avançou bastante trabalhando em áreas que eram intensamente sondadas, trabalhando, né, com novas técnicas e tecnologias e algoritmos e depois correlacionando isso, né, com essas zonas de alto teor aí, tá? Para poder entender. Vou trazer aqui algumas limitações aqui, já estou quase finalizando, tá, gente? Acho que meu tempo aqui já está indo, mas aqui é trazer uma grande discussão, não vou trazer muito estudo de caso aqui, até nem não tem muita coisa publicada, principalmente em Carajás, né? Tem no mundo tem, mas em Carajás não tem, em relação à gravimetria gradiométrica. E isso é um grande problema quando você vem para a gravimetria gradiométrica aerotransportada em zonas muito acidentadas. Você tem zonas detectáveis, você tem zonas de dúvida e você tem zonas imperceptíveis, tá? Então, você observa claramente, né, em vários trabalhos aí, globalmente, quando você está em zonas muito acidentadas, quando é mais plano, quando está no platô, você consegue, quando você chega em zonas muito acidentadas, o dado, mesmo você fazendo a correção de terreno, você tem algumas dificuldades. Eu trago uma figurinha que mostra bastante isso aqui. Então, a gente tem um corpo aqui, tá, mineralizado,
com magnetita, com a copperita, né? Um IOCG clássico. E só aqui trazendo, então, é uma figurinha meio complexa, mas você tem aqui o voo, você tem aqui o morro, esse morro aqui é o voo, e a gente primeiro compara aqui a resposta do mesmo sensor FTG voado com avião, esse laranjinha, e quando aqui o AGG, ele está voado aqui no avião, fixed wing, esse azulzinho, quando eu passo ele para o helicóptero, eu aumento a minha amplitude, eu aproximo o meu sensor. Estava mostrando aqui primeiro a plataforma e outra coisa aqui. A gente calculou pela fonte equivalente e pela derivada de Fourier. Você também muda a resolução do seu dado. Mas o que é mais importante? O minério está aqui, ó, nessa encosta. Aqui é uma zona de silicificação que segura a serra. Então, é essa zona aqui que é a zona de minério. Eu vou mostrar para vocês aqui primeiro o seguinte, ó. Esse aqui, ó, FTG, Fixed Wing, corrigido com SRTM, ó. Esse aqui, vinho. Ora, quando você tiver esse dado aqui, você ia furar na anomalia menor ou na maior? Na maior, né? Maravilha. E aí, você ia furar aqui e errar o minério. Se você corrige com laser, ó, que é esse outro aqui, ó, que é esse laranjinha, sumiu essa anomalia. Essa anomalia era simplesmente influência do morro. Lógico que do SRTM, na época, era 90 metros para um laser que é centimétrico, você tem uma correção enorme. Então, mostra a importância da correção de terreno e você imagina numa região muito acidentada, onde você, né, e com sensor, aqui é um morro isolado. Então, tem muitas. Então, realmente, essas questões da gravimetria gradiométrica em regiões com muita serra são muito preocupantes. Fizemos, como o próprio Fernandão falou, várias inversões de gravimetria. Nem estou trazendo isso aqui à luz, até dados da Vale aí, mas são coisas realmente que vieram a dar muito ganho, mas que também tiveram muitas limitações que tiveram que ser destrinchadas, principalmente como o Fernandão falou, trazendo informação a priori. Vou trazer aqui para finalizar, gente, um último estudo de caso. Mas eu vou fazer algumas discussões depois desse slide aqui. Queria até rodar um videozinho aqui para a gente discutir, mas esse estudo de caso que é muito bacana também. Você vem com anomalia de cobre, e aqui é a sua topografia. Maravilha, né? Clássico. Vamos meter nosso furo aqui. Pum. Raspou. Olha aqui, ó, essa linha pontilhada é a minha zona de alteração hidrotermal, né? Mineralizada, a magnetita hidrotermalizada. Ah, ok. Não, pegou só um cheirinho, né? Esse cobre aqui. Não, vamos insistir? Vamos. Entendimento estrutural. Mapeou-se uma falha aqui na superfície. Fez-se uma inversão magnética da amplitude, que é essa imagem que está aqui no fundo. Desceu também uma perfilagem EM e modelou-se uma placa mostrando que tinha uma continuidade down dip. Então, quando você modela, você fala, tem up dip, tem down dip, tem lateralmente, a gente consegue. Estou trabalhando até num projeto em Rondônia, agora a gente está conseguindo bastante resultado bacana. Então, a perfilagem também é muito bacana. Com integração de dados, correlação de dados, geoquímica, estrutural do geólogo, entendimento. Depois que se furou mais, a gente também conseguiu mostrar que tinha uma falha, que esse corpo tinha sido rompido. Olha como é que a amplitude magnética mapeou muito bem a presença do corpo, borehole EM também. Então, mostra, né, que a integração, a correlação de dados, a informação a priori, não sendo só, muitas vezes, geoquímica, né, mas a própria geofísica, MAG com EM, você consegue tirar certas ambiguidades e trazer certas interpretações. Então, deixa eu botar aqui, gente, um videozinho aqui, acho que ele está aqui, tá. Só para a gente discutir aqui uma coisa que é muito interessante, tá? Que eu acho que é os avanços que a gente pode trazer aí em Carajás. Aqui é um videozinho 3D, tá rodando aí para vocês? Sim, tá sim. Positivo. Esse modelo que vocês estão vendo, primeiro é aquele modelo de suscetibilidade magnética que a gente fez dos furos, o modelo direto. Então, né, muita gente fala, pô, mas mó trabalheira, para quê? Então, é muito interessante você, porque num projeto de avaliação, você pode trabalhar isso para você ter um modelo. Aqui a inversão só do campo magnético anômalo, não utilizando a amplitude, tá só o induzido. Olha como essa parte do corpo bateu muito bem, mas olha essa aqui como teve um deslocamento enorme.
Ou seja, às vezes a gente fica trabalhando as anomalias também. Ah, vou inverter esse bloco de dados aqui de 100 por 100 quilômetros. Você tem que isolar a sua anomalia para você conseguir ter um melhor resultado. E outra, dentro dessa anomalia aqui, ó, a gente está vendendo Furnas, que eu já estou tendo num raio aqui de 2 quilômetros, gente. Aqui é uma outra isosurface. Dentro do próprio de 2 quilômetros só do Furnas, como essa variação também de reamanência, de desmagnetização é enorme. Então, a gente precisa avançar nesses entendimentos para poder avançar de, às vezes, acreditar uma anomalia que a gente está vendo ela ali, seja em, estou falando em escala de 2 quilômetros, tá? Já escala de alvo mesmo. Não estou falando nem de distrito, de prospecto. E aqui já é a correlação com o minério, com o modelo de bloco de minério. Tem a topografia aqui, né? Então, são diversos exemplos aqui, teriam muitos outros, né? Muitas coisas aí também que são confidenciais da Vale, que internamente o pessoal deve estar trabalhando, deve estar vendo, trabalhando com GoCAD, né? Que é justamente o que eu vou apresentar aqui como o que já é feito, mas que eu mostro que eu acho que ainda tem muito o que a geofísica contribuir nesse processo, que é, lógico, como eu falei, uma interpretação qualitativa, entre aspas, clássica, né, para quantitativa, um entendimento, um D, 2D, 3D, você trabalhar essas inversões, a modelagem geológica, de geologia estrutural, cinemática, alteração hidrotermal, testemunho de sondagem orientado, os logs de sondagem, como a gente discutiu bastante aqui hoje, geologia, geoquímica estrutural, propriedades físicas, uma informação geológica a priori de qualidade, muito importante, para trabalhar as modelagens que a gente chama de implícita, né, softwares, GoCAD, GeoModeler, Leapfrog, tá? Então, a inversão conjunta, o machine learning, e eu trago alguns pontos que parecem ser assim, né, muito óbvios, mas que são os pontos chaves para se avançar. Se entender cada vez mais as propriedades físicas, não só no âmbito de medir lá no furo, mas em relação aos seus processos hidrotermais mineralizantes. Então, a gente precisa estudar em áreas que já são furadas conhecidas, como a gente mostrou aqui na suscetibilidade magnética, e começar a correlacionar isso com texturas, com plunges, com a remanente. Então, começar agora esse trabalho de anisotropia magnética, trabalhos aí de você trabalhar, né, então, a anisotropia para entender essas estruturações, você poder trabalhar também o paleomagnetismo cada vez mais, para você poder trazer isso para áreas greenfields, áreas brownfields. A inversão conjunta de dados, o Maio Grave trabalha muito bem hoje em dia, mas ainda tem muito avanço, eu acho, para a academia fazer em termos de inversão conjunta. O machine learning, como eu falei também, eu estou com 2 projetos agora de machine learning, começando um vermiculita aqui no Goiás, um outro aí que tá, né, começando a acontecer aí, até a Dalene está aí, né, tá parceira nesse projeto, a gente vai dar certo. E também a percepção das limitações e ambiguidades dos métodos geofísicos. Isso é muito interessante falar, porque até hoje a gente vê, hoje em dia eu tenho certeza que os geólogos, né, e os geofísicos geólogos, os próprios geofísicos que às vezes vêm de escolas que não têm tanta tradição na prospecção mineral, ainda subestimam muitas, não entendem muitas limitações, as ambiguidades dos métodos. E isso é essencial, porque às vezes a geofísica fica muito queimada porque não trabalha em cima da limitação, não trabalha em cima das ambiguidades, e isso por uma falta de quê? De entendimento. Então, cada vez mais o entendimento e a correlação geologia-geofísica vai ser primordial, até porque a gente está indo cada vez mais fundo, e cada vez mais fundo vai ser cada vez mais difícil de se trabalhar. Muitos agradecimentos aqui, gente. O FG tem continuado trabalhando nisso aí, a UNB, tá? Pires, Moraes, dentre muitas pessoas, a Dalene, em especial, aí, grande parceira, me convidou agora a trabalhar aí desse grande projeto da Dimbe Vale. Parabéns por toda essa movimentação de todo mundo, tá todo mundo de parabéns, realmente muito importante isso está acontecendo. Colorado School of Mines, Iago Lee, o Isaac Nabigian, em memória, ao USP, onde eu fiz as análises petrofísicas, enfim, a UNB, a Vale também aqui, né, todo mundo, Fernandão, Cantidiano, Florivaldo Sena, Sérgio Barreira, Kioshi Kadekara em memória, Daline, Cristiane, enfim, pessoal do Projeto Furnas, né, Otávio, todo mundo. Então, Joaquim Feijó, um especial agradecimento, ficou muitas horas de galpão comigo, foi um cara excepcional de se trabalhar. Desculpa se eu esqueci de alguém, é muita gente. Então, agradecer aí e mandar um grande abraço a todos aí. E obrigado aí às grandes
fotinhos aí, né? Núcleo urbano, Serra Pelada. Esse aqui lá do Zoológico de Carajás, ó, o jabuti virado, gente. Como é que jabuti desvira? Precisa de outro jabuti. Então a gente sempre precisa dos amigos. Vem um outro jabuti, ó, e empurra e vira. Então, só concluindo falando isso aí, que é trabalho de equipe, né, não tem jeito, não adianta setorizar e é só assim que todo mundo cresce. Obrigado aí, você. Obrigado, Marcelo. Excelente palestra aí, com várias aplicações, né? Exploração mesmo, pela sua experiência. Vou abrir aí para alguma pergunta, algum comentário da plateia. Eu queria comentar, parabéns, Marcelo, mais uma vez aí, pelo brilhante trabalho que você desenvolveu lá em Carajás. E você falou aí da questão do jabuti, e essa aqui é a essência da exploração mineral, é um trabalho de equipe. Nenhum método sozinho vai resolver nada. Carajás é um desafio fantástico para se aplicar qualquer método, porque como a gente tem superposição de eventos, e tem eventos contraditórios, né? Tem as mineralizações arqueanas com magnetita e as proterozoicas sem magnetita. E aí você tem muito corpo que era magnético e ele é hidrotermalizado na parte proterozoica e você some com a magnetita, transforma em sulfeto e silicifica. E aí realmente você tem uma correlação e depois tem uma outra parte do corpo que não está correlacionada. Lá no Furnas, que o Marcelo estudou, tem um minério silicoso, que não é magnético, mas tem teor de cobre. E tem um minério que é magnético e com teor de cobre. E o silicoso é provavelmente uma mineração mais proterozoica. Então, na hora que ele vai integrar a modelagem e comparar com o corpo de minério, você vai ter aí... Ele está trabalhando com duas entidades diferentes, né? Dois estilos de mineração distintos. Então, já tem as ambiguidades normais da questão da geofísica, da petrofísica, e tendo superposição de eventos, ainda aumenta mais a complexidade, né? E aí, no caso de Carajás, que eu estava comentando, a experiência foi muito legal quando a gente começou a usar mais intensamente a geofísica na questão dos modelamentos, né? Isso aí mais ou menos ocorreu aí junto com o que se fez no mundo, né? A gente tentou ir modelando e foi batendo em determinadas ambiguidades e dificuldades, e aí foi criando, né? A gente discutiu muito isso, as tecnologias de petrofísica em larga escala, para a gente subsidiar as interpretações e fazer a interpretação conjunta de geoquímica, geofísica, alteração geotermal, e baseado em petrofísica, né, nas propriedades físicas aí do minério. Então, isso foi o início aí. Hoje a gente continua fazendo essa mesma coisa. A gente criou um laboratório, uma sala de amostragem só para desenvolver esse tipo de coisa. E o resultado é super interessante. Tem outra equipe hoje trabalhando lá com a gente da geofísica e está desenvolvendo coisas bem interessantes. Agora, essa possibilidade de inteligência artificial na questão das combinações, né? E quanto mais parâmetros você tem para combinar, mais interessante fica, porque você consegue processar muita informação que só no cartesiano ali, 2D, a gente não consegue colocar tudo. Então, assim, maravilha, muito bom e legal que você continua aí experimentando e fazendo outras coisas em outras áreas. Muito legal. E eu fico bem alegre aí de ver você aí ensinando técnicas aí para os novos geólogos, geofísicos, e isso é bom compartilhar a experiência e a oportunidade que você teve de navegar aí, né, no campo da exploração mineral, né, que é esse campo fantástico. Quem trabalha com isso é apaixonado. Então, mais uma vez aí, parabéns. Positivo, Fernandão. Obrigado aí pelas palavras e a gente vai para essa apresentação, né? Aí comecei anteontem, aí onde você dorme, você fica pensando, o que que a gente pode fazer, né? A gente sempre fica muito curioso. E você tocou uma coisa que eu estava pensando, eu acho que talvez umas análises petrofísicas tentando ver, que a gente sabe que tem muita superimposição, é muito difícil separar, mas tentando onde está datado, vamos ver esse pulso aqui, vamos ver esse aqui. Eu acho que ainda, porque a gente pensa assim, quando a gente faz tudo, já fizemos tudo que tinha para fazer. É igual um leque mesmo, assim, você vai abrindo. Então, falou aqui, com certeza, os trabalhos da Aline, eu até ia colocar alguns aqui, de EM, né, no cristalino, tem muito trabalho bacana aí.
Então, só comentando aqui um pouco antes, tá, Fernandão, aqui de quem comentou, acho que a Dalene também, um abraço aí, Tobias, Bárbara, Sanei, grande abraço, Juni, inspiradora aí, trabalhando forte aí em Carajás também, que eu estou sabendo, grande abraço, Vinícius. A gente abre aí, então, para discussões, sugestões. Opa, posso ir lá? Vai lá, Diogo. Pode? Ah, bacana. Não, primeiro, agradecer aí, parabenizar a apresentação do Marcelo, né? É um prazer escutá-lo. Ele foi o cara que me trouxe para Geofísica, né? Eu lembro até hoje quando ele me ligou no Inajá e falou: não quer vir para Geofísica, não? Aí eu falei: Foi. bora. Então é isso. Mas, e no mais, Marcelo, eu tinha uma pergunta, cara. Eu vi esse teu trabalho do Furnas, que eu vi que o Daniel Break fez a inversão dos dados de AM. Eu não lembro, não vi se você citou, vocês fizeram condutividade, a petrofísica de condutividade nos testemunhos, se esse dado foi utilizado na inversão, e se vocês conseguiram, se fizeram petrofísica de condutividade, se vocês conseguiram identificar o que tinha efeito AM, quais dessas minerais, se era a mineralização essa arquiana associada à magnetita, ou o que dentro dessa mineralização tinha o efeito de condutividade? Muito boa pergunta, Diogo. Porque quando a gente foi começar o trabalho de petrofísica, a gente só tinha o KT aí, que era o 10 e o 9, que não tinha condutividade. Aí eu peguei o MPP da UNB, que é aquela pistolinha que tem condutividade, justamente para testar isso. E não deu condutividade. Olha, foi muito interessante. A gente acabou não fazendo, porque os 18 mil medidas foram tudo com KT9 e KT10. Então a gente não fez massivamente nos 18 mil furos. Mas eu lembro que a gente fez pelo menos uns 5, 6 furos lá com o Joe e não deu condutividade. Então, muito interessante essa pergunta, porque você vê que o AM deu resposta, mesmo que baixa, mas que o sensor não deu. Então, tem essas coisas, lógico, tem a questão volumétrica, enfim. Então, muito boa pergunta. O KT antigo não tinha condutividade e SM juntos, né? O KT10 Plus que veio, que é o KTSC, né, e o KT20. Então não teve, não, ali foi sem só modelagem de Maxwell mesmo, placas e modelos de Maxwell. Beleza, muito bom, bacana, cara. Beleza. Ô, Marcelo, tem uma pergunta. A gente vai, na semana que vem, vai fazer uns voos aqui de teste de mag-drone, né? De magnetometria em drone. A gente vai fazer em diferentes escalas, né? Escala de mina, com voos mais baixos, mas também vamos aplicar em áreas que a gente ainda não tem muita informação. Você tem experiência com isso aí? O que você acha do mag-drone, dessas novas tecnologias que estão chegando? Excelente, excelente. O MAG, inclusive, ele já tem, sei lá, 10 anos, aí o pessoal tem evoluído muito. Até porque, qual que era a grande limitação dos drones? Tamanho de sensor. Então, como o MAG foi um dos primeiros que conseguiu diminuir o tamanho do sensor, realmente ele avançou muito. Então, o MAG, o pessoal está fazendo excelentes trabalhos, vão dar resultados muito bons para vocês. Logicamente, um dos grandes desafios que vocês vão ter aí é o canopy, né? Então, o piloto de drone vai ficar com, se for em área de selva, né? Vai ficar com medo, talvez voar mais rápido, então, mais alto. Então, tem essa questão realmente do canopy, que seria um problema em termos de MAG. Mas tem avançado, até a Mara lá tá na internet disponível, é um relatório deles. Até a Vale australiana, ela é sponsor lá. Eles estão com um trabalho muito bacana. Então, no Canadá também, o pessoal já tem Gama, só que aí já não é os drones menores, são os UAVs, né? Que já são aqueles maiores. Gama, EM, já está tudo rodando, hiperespectral. Então, os sensores em relação às plataformas têm avançado e eles têm trabalhado muito também a questão dos processamentos de dados, tá? Então, o MAG já está bem consolidado e os outros estão avançando bem também, tá? Mais nesses países, né? Mas aqui tem empresas no Brasil rodando MAG aí, né? Vendendo serviço já há alguns anos já. Comentário? Eu gostaria de fazer. Eu sou Vinícius Louro, eu sou professor aqui na USP, na Geociências, de Geofísica. E, cara, parabéns pelo trabalho. É legal ver coisas sendo publicadas, trazendo petrologia, petrofísica, juntando com a geofísica. Isso é uma coisa que na academia não é tão frequente isso acontecer, a gente ter essa oportunidade, e você mostrou aí, indo lá, trabalhando com o Iagua, lá na Colorado também.
poucas vezes que eu pude trabalhar com ele, sempre foi genial. Agora, é assim, eu tenho uma pergunta, mais ou menos, ali. Eu tenho usado a região de Carajás em alguns trabalhos com alunos, durante disciplinas também, e eu notei que, em alguns pontos, a direção de magnetização remanente, ela, para alguns depósitos, alguns casos de bifes mais estéreis, em termos de ouro, eles tendem a ter uma magnetização numa direção específica, né, onde tem a mineralização. Você vê no próprio campo magnético uma anomalia mais com uma cara de polarização normal, e aí, quando está estéreo, uma reversa em alguns pontos. Você chegou a ver, não sei se já trabalhando com machine learning, aí, se há algum padrão nesse tipo de comportamento? Perfeito. Sim, você observa, por exemplo, aqui, tá? Minha apresentação está aí ainda? Tá sim. É porque não está aqui. Se eu botar aqui, deixa eu ver. Que anomalia do campo. Aqui, ó. Aqui está aparecendo aí, né? Você vê aqui, ó. Isso aqui é porque, né, tive que tirar muitos slides, mas aqui é a modelagem direta no leite. Vê como a anomalia do leite aqui, ó. Ela lembra muito a anomalia em baixa latitude magnética, que é o que a gente esperaria. Ou seja, no leite não tem remanência, tanto quanto no Furnas. E mais do que isso, porque o leite ele é muito pontual ali. Quando você vai para o Furnas, que tem 9 quilômetros, isso vai variar, porque são muito. Como o Fernando falou, tem o 2,7, tem o 1,8. Então, com certeza, isso é extremamente complexo e sim, a resposta tem muita variação. Eu tenho feito algo nesse sentido com alunos que estão trabalhando com machine learning no Alta Floresta, né, um pouco mais lá para o sul, e está casando os dados em termos de potencial mineral voltado para ouro. Ali, esse tipo de feição tem trazido alguns resultados bem interessantes. Eu acho que até o final do ano deve sair o paper dele, de um dos meus alunos, pelo menos, já falando nisso. E, poxa vida, legal pra caramba, gostei pra caramba de ver os resultados bem fundamentados assim. Parabéns, cara. Tá bom, obrigado. Como você bem sabe, né? O machine learning vai depender de como você está alimentando o sistema. Então, você tem que alimentar ele direitinho, senão vai dar ruim, né? Como diz... Garbage in, garbage out. Exatamente. Então, isso aí eu estou trabalhando na vermiculita aqui com um trabalho desse, e mag, gama, e realmente é isso. E com certeza, o potencial é enorme. Tem que a gente trabalhar bastante para poder, né, trazer esses estudos de casos e aprender, né? A gente está agora a gente pegou um drone, agora aqui um AV, na verdade, né? É um Matrix 600 Pro, já com o MAG, que a gente pegou o sensor da Sensis, o MAG R3, MAG Drone R3, Sim. uma câmera multispectral com visível, Red Edge e NIR. Então, já começando a trabalhar, tem o Daniel Oliveira da Vale, que está com a gente aí também, que ele co-orienta uma aluna minha que vai trabalhar lá no IQW2, em parceria com a Lena também, Monteiro, aqui do IGC. E agora a gente traz junto ao machine learning também, vai vir esses dados bem melhor resolvidos, e vamos ver o que rola. Legal, com certeza vai dar resultado bacana. Parabéns aí, estamos à disposição. Precisando aí, a gente está à disposição aí. Eu vou te encher o saco muito em breve. Beleza. Valeu.